Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nesta manhã estamos aqui mais uma vez para transmitir uma palavra, também orarmos juntos nessa sexta-feira, certo das bênçãos de Deus, que o Senhor nos alcançará nesta manhã, nesse café com Deus, e que nesta manhã o meu desejo é que você esteja desfrutando das mais ricas bênçãos do Senhor e que o seu dia seja repleto de bênção, guiado os seus passos, a tua vida, na direção do Senhor. Que Deus, em Cristo, vos abençoe. Eu quero ler aqui um texto da Palavra de Deus, um texto bem conhecido de todos, que se encontra em Marcos capítulo 5, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, a partir do verso 25. Estaremos lendo esta palavra, qual Deus colocou ao meu coração neste dia. Diz assim a palavra do Senhor. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo que tinha, nada lhe aproveitando, isto antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou nas suas vestimentas. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte de sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disse-lhe os seus discípulos, vê que a multidão te aperta e diz, quem tocou-me? E ele, olhando em redor para ver a que isto fizeram, então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Meus amados irmãos, esse texto, ele nos dá um grande exemplo de fé através da vida dessa mulher aqui. Era uma pessoa que, pela lógica, ela nem poderia estar fora da sua casa, ela nem poderia estar no meio desta multidão, mas ela, sabendo da sua necessidade, já tinha buscado todos os recursos possíveis, na medicina, gastando inclusive tudo o que possuía. Portanto, nada lhe havia alcançado, nenhum sucesso. Não tinha conseguido nenhuma melhora. E quando ouviu falar de Jesus, ouviu falar que Jesus estava ali naquela proximidade, ela não perdeu a oportunidade, que talvez seria a sua única oportunidade que ela teria para encontrar, para ver Jesus, para receber a sua cura. E ouvindo ela falar de Jesus, ela foi até Jesus, onde ela sabia que Jesus estava. Um gesto de fé muito grande. Essa mulher talvez não tinha uma família evangélica, crente, mas ela ouvia falar dos milagres que Jesus operava. E assim, sabendo que Jesus estaria passando por ali, quem sabe reuniu as suas últimas forças, Porque nessa situação que ela se encontrava, há 12 anos, provavelmente estava bem debilitada, Já não tinha mais um grande vigor, para enfrentar uma multidão, para romper uma multidão. Mas ela uniu as suas forças que lhe sobravam e foi até Jesus. E a Bíblia vai dizendo que quando ela chega, ela, talvez até meio que de arrasto, ela toca na roupa de Jesus. A sua fé foi algo tremendo. Quando ela toca em Jesus, Jesus sentira que de si saiu virtude. E Jesus pergunta, quem me tocou? Veja que aqui tinha uma grande multidão tocando em Jesus.
Muitas pessoas ali tocavam em Jesus, porque a multidão era grande. E alguém como Jesus andando no meio da multidão, claro, né, ele era quase conduzido pela multidão. Mas ali houve um toque especial. E quando aquela mulher toca em Jesus, Jesus sentiu um toque diferente. Então, um exemplo para nós, né, nós temos que ter, procurar em Deus uma graça, uma fé, para que nós possamos tocar em Jesus de uma maneira especial. Porque ali muitos tocaram em Jesus, mas aquela mulher tocou de uma maneira totalmente diferente, com fé, com confiança. E ao ela tocar em Jesus, ela disse: se eu somente tocar na sua veste, eu sararei dessa enfermidade. Então, que nós também possamos tocar em Jesus de forma especial. Que nós não venhamos procurar Jesus simplesmente de uma maneira superficial, mas com fé, com confiança, com graça, sabendo que se nós realmente procurar em Jesus com fé, Ele vai nos atender. Será um toque diferente. Talvez muitos toquem Jesus em todos os dias. Está tocando Jesus através da oração, mas uma coisa vaga, sem fé. E aqui é uma lição muito grande. Esta mulher não tinha possibilidade nenhuma de estar ali. Ela não tinha condições, né? E no costume da época, ela tinha que ficar isolada. Mas ela não olhou a opinião de ninguém. Não quis saber se as pessoas iam aceitar ali ou não, se ia fugir dela ou não, se ia tocar nela ou não. Ela tinha um objetivo, em tocar naquele que tinha resposta, aquele que tinha a solução para o seu problema. Então, neste dia, que nós possamos, que eu e você possamos, tocar em Jesus de uma forma toda especial, pedindo a Ele as suas bênçãos. E quem sabe você está passando por um problema, não importa quanto tempo, se é um mês, se é 2, se é 3, se é um ano, se é 12 anos. Mas toque em Jesus de uma maneira especial nesse dia. Busque a Deus através da oração. Esteja com fé e confiança que Jesus tem poder para resolver todos os nossos problemas. Então, que esta reflexão desta palavra, né, que nós acabamos de ler, possa servir para conduzir-nos numa fé mais segura, mais convicta, certo que assim nós fazemos, nós receberemos a vitória. Independente se existe uma grande multidão de dificuldade para que nós possamos chegar até Jesus, mas se nós realmente buscar com confiança, nós vamos atingir as vestes dele neste dia. Que Deus vos abençoe e estaremos orando neste momento, pedindo as bênçãos do Senhor. Eterno Deus e Pai, te louvamos pela tua bondade, por mais esta manhã que o Senhor tem nos concedido de vida, de saúde. Sabemos que nós temos desafios, mas o Senhor está conosco e com certeza o Senhor estará nos ajudando a vencer, Senhor, todas as nossas dificuldades. Pai querido, abençoa, Senhor, a cada um dos teus filhos nesse dia que estará, Senhor, ouvindo esta palavra, que nós possamos, Senhor, olhando na fé dessa mulher, que nós possamos também assim vencer as multidão de dificuldade, de problemas, de tudo aquilo que possa querer nos impedir a alcançar a nossa bênção e que possamos tocar em Jesus de uma forma toda especial. Que possamos tocar em Jesus de uma forma diferente, que Ele possa sentir o nosso toque e venha abençoar as nossas vidas. É o que nós te pedimos, Pai. De Deus de já te agradecemos, certa bênção das vitórias, no nome santo de Jesus. Amém.